Olá, vamos para mais uma aula de Educação Física. Só para relembrar, né? Vai aparecer meu nome para vocês verem. Professor Marcos Melo, Educação Física. Vamos ver qual o objeto de conhecimento dessa aula. Vamos lá. Tá aí, ó, aula 4. O objeto de conhecimento, esporte de campo e taco. Qual é o detalhamento, professor? É o cricket, tá bom? Vocês vão entender o que seria esse cricket. Vamos para a nossa aula. Ok, então já estou aqui, ó, no meio de duas imagens, né, que vocês podem ver aí, ó, que são o quê? Esporte de invasão, que no caso está aqui, ó, o hóquei, né, sobre a grama, a invasão, porque ele vai trabalhar, né, invadindo o espaço de outro. E logo depois tem o esporte de campo e taco, não é isso? Que é o assunto da nossa aula de hoje, que é o quê? O cricket, que lembra muito, vocês vão ver, né, é o nosso tacobol, tá bom? Então, bora ver a definição aí de cada um. Então, ó, o primeiro tá aí, né? O que é um esporte de invasão, professor? São modalidades que se caracterizam, né, por comparar a capacidade de uma equipe introduzir ou levar uma bola ou um objeto, ok? A uma meta ou setor da quadra, campo defendida, né, pelos adversários. Gol, cesta, não é isso? Touchdown, etc. Protegendo simultaneamente o próprio alvo, meta ou setor do campo. Tá? E aí nós temos alguns exemplos, tá aí, ó. Basquetebol, frisbee, futebol, futsal, futebol americano, né? Handball, hóquei, né? Sobre a grama, polo aquático e aí o rugby, né? Entre outros que nós temos aí, né? Que são vários, tá bom? Então isso aí é uma definição assim, né, breve do que seria um esporte de invasão. E aí, o que é um esporte aí de campo, né, e taco, tá aí, ó, né? São modalidades que se caracterizam por rebater a bola lançada pelo adversário, né, o mais longe possível para tentar percorrer o maior número de vezes as bases ou a maior distância possível entre as bases. Bom? Enquanto os defensores não recuperam o controle da bola e assim somar pontos. E aí nós temos alguns exemplos, que vocês já devem ter visto, né? Temos o beisebol, o cricket, que nós vamos falar hoje, né? O softball, dentre outros. Ok, gente? Então, tá aí a definição de um e de outro, né? Mas nós vamos falar hoje é desse aqui, ó, né? Esporte de campo e taco, especificamente quem? O cricket, ok? Então, vamos lá, olha aí, ó. O cricket, né, esse esporte possui sua origem aonde? Na Inglaterra, em 1566, tá bom? No século XVI. Tá aí uma imagenzinha aí, um desenho, né, que tem aí, que foi feito na época, de pessoas jogando, né, ao ar livre aí, uma modalidade muito parecida com o que nós conhecemos hoje de cricket, né? Surgiu a partir de um esporte rudimentar da época medieval, é o que está na imagem aí, né? O stowball, ok? Sofreu o quê? Muitas modificações até chegar ao formato de hoje, igual a várias modalidades que nós temos hoje em dia, né? Que começou de uma forma e hoje é de outra. É uma paixão nacional em países como quem? O Reino Unido, Índia e Paquistão. Por isso que o brasileiro não conhece muito, né? Nós aqui, então, na nossa região, nós conhecemos aí o famoso tacobol, que é muito parecido, vocês vão ver já já. E aí, nós vamos falar um pouquinho do cricket no Brasil. Tá aí, ó, né? Vocês vão anotando aí, hein? Quem puder, anota, é melhor. O cricket surgiu no Brasil via negócio com quem, gente? Com a Inglaterra, né? Especialmente na construção de ferrovias, ok? Os ingleses trouxeram seus costumes, né, cultura e seus esportes, o cricket, o futebol e o rugby, né? Assim como todos os imigrantes, quando vieram para o nosso país, o que acabou acontecendo? Muitas tradições, parte cultural, foram colocadas aqui para a gente, né? E foi o que aconteceu com essa modalidade esportiva. Ok, gente? Tá bom? Prosseguindo, nós vamos ver aí, ó, conhecido como taco, né? Bate, bats, tacobol, né? É o que nós chamamos, né? Os bats lombo,
pela semelhança de nomes. Costuma ser o quê? Confundindo com o croquet, né? Que é outra coisa bem diferente, tá, gente? Parece, mas não é. Sendo esse um desporto totalmente diferente, tá? Diferente dos jogos convencionais, que duram, né, 1 hora e meia, ou a contagem de sets, o cricket pode levar horas até dias. Diferente do tacobol, que, né, que você pode, de repente, ter a regra local. Né? Você vai jogar, não, bora fazer só tanta pontuação. Quem chegar nessa primeira pontuação já é campeão, tá? No início, as partidas de cricket podiam durar até 10 dias. É muito tempo. A pessoa ficava jogando direto? Claro que não. Dava um horário, parava, depois começava daquele ponto ali, ok? Bora ver especificamente aí o cricket aí, ó, como é que ele é formado. Tá aí, ó. Os times são compostos por 11 jogadores. Poxa, professor, mas o tacobol não é. Mas veja bem, o tacobol é uma adaptação, uma brincadeira, né? E aí você não tem, na verdade, aí cada equipezinha quando vai jogar, tem que ter pelo menos 4 pessoas, né? 2 para cada lado, tá? Ó, uma equipe atua como rebatedor e a outra como jogadores de campo, tá? No decorrer do jogo, as posições se invertem, ok? Beleza? Qual o objetivo, professor? Tá aí, ó. O cricket, né, é um desporto que possui 2 objetivos básicos, tá? A defesa busca eliminar os 10 wickets adversários, né? E o segundo é o quê? O ataque busca conseguir o maior número de corridas, runs, ok? Então, o cricket tem esses 2 aí, objetivos básicos, tá bom? É isso aí, é igual, digamos, parecido, né? No futebol, qual é o objetivo do futebol? Quanto mais gol você fizer na trave adversária, né? Quem fizer a maior quantidade, ganha. Se igualar, terminou empatado, tá bom? Quais são os equipamentos? No cricket, né, são usados como equipamentos. Tá aí, ó. Vão anotando, hein? Os tacos específicos, que vamos ver daqui a pouquinho, já. A bola, né? As casinhas de madeira, que nós chamamos de wicket, não é isso? Vocês vão conhecer também já. E os equipamentos de proteção, gente. Diferente do tacobol, que o pessoal vai lá brincar, ninguém usa, né? Nenhum tipo de proteção. Quais são as proteções, pessoal? Tá aí, ó. Capacete, caneleira, luva, cotoveleira, né? Protetores de coxa, de tórax e de braço. Olha aí, você praticamente vai ter uma armadura aí para evitar que a bola, né, possa lhe machucar de alguma forma, ok? Então, bora começar a ver aí os equipamentos. Tá aí, ó. Os tacos são específicos, né? Nós temos esses 2 modelos aí. Vocês podem ver, um mais largo e um mais estreito, tá? Então, temos só esses 2 tipos de taco. Nós temos a bola, né, tradicional, que parece uma bolazinha de beisebol, ok, gente? Tá? Nós temos as casinhas de madeira, né? Quando nós vamos aqui, os wickets, né? É o que está aqui, ó, tá bem aqui do meu lado. No tacobol, o que a gente usa? Normalmente é uma lata, não é isso? Uma lata de leite, uma lata de óleo ou uma garrafa. Lá não, isso aí como já é uma modalidade esportiva nesses países, eles têm essas casinhas que eles chamam de wickets, ok? E aí nós temos também o quê? O capacete, é isso mesmo, você pode ver que a proteção ali, ó, para evitar que a bola, né, pegue no seu rosto, nos seus olhos aí, ok? Esse aí é um outro equipamento utilizado nessa modalidade. Nós temos as caneleiras, é isso mesmo, porque dependendo da velocidade que a bola venha, ela como é uma bola dura e pesada também, né? Parecida com a do tênis, dependendo da velocidade que bater e a força, pode machucar suas pernas. Então, temos que usar a caneleira. Nós temos as luvas, né? Tanto para você poder arremessar sem se machucar, como para de repente pegar essa bola. E nós temos também aí, ó, as cotoveleiras, é isso mesmo, né? Então, para proteger essa parte aqui, se por acaso você cair, né? Porque é um corre-corre, né? É parecido com, como nós falamos, no tacobol. Então, no campo lá pode acontecer também e evitar que o atleta aí ele se machuque. Nós também temos os protetores de coxa, tórax e braço, olha aí, ó. Tá vendo aí, ó?
É tudo para proteger os jogadores aí dessa modalidade. Poxa, professor, é tanta proteção que para ficar de uma bolinha, mas aquela bolinha ali pode machucar mesmo, e até mesmo, como é uma modalidade, né, de vai e vem, pode acontecer choques, né, alguém se bater junto com os dois modelos de taco que nós apresentamos. Ok, gente? Tá bom? Então, esses aí são os equipamentos utilizados aí. Agora, nós vamos ver aí os dois jogadores aí principais que acontecem aí. Vamos ver aí o primeiro, vamos lá ver, rapidinho. Isso aí, ó. Opa, já vem aqui, ó. Quem é esse, professor? É o arremessador. Vai, joga. Passou. Vixe, esse é o nosso amigo arremessador, né? Ele está sem os equipamentos só para poder demonstrar como é que acontece lá na hora, tá bom? Depois do arremessador, gente, nós também temos aí, opa, se ele arremessou, alguém vai ter que tentar rebater, não é isso? Então, vai vir o nosso amigo aí, ó, olha aí, vai jogar, opa, passou, nem vi, cara. Aí ele é bom, ele é rápido, hein? Ele é muito rápido. Então, nós temos o rebatedor também. Então, são as figuras principais. O arremessador, né, o nosso amigo que veio antes, e temos o nosso amigo aí, que é o rebatedor, tá bom, gente? Então, são essas duas posições aí que são consideradas aí as principais, tá bom? Ok? Mas aí, bora falar um pouquinho de cada um deles. Nós temos aí, ó, vocês estão vendo aí, né? O arremessador, né, o bowler, né, é o principal jogador defensivo, o arremessador, ficando assim, né, posicionado do lado oposto ao do rebatedor. Seu objetivo é o que, gente? É arremessar a bola de modo que ela passe pelo rebatedor, né, o nosso segundo amiguinho que apareceu aí, né, pelo rebatedor, e atinge o que? A casinha, os tickets, ou pra gente que joga o tacobol aí na brincadeira, né, aquele pet ou aquela lata, né, de óleo, tá bom? Então, o arremessador é o cara que vai ser responsável em quê? Tentar derrubar esse cara aqui, ó. Não é isso? A casinha, o wicket. Só que nós temos o quê? O rebatedor para impedir que ele faça isso, tá? Isso aí é um dos jogadores. O outro é o rebatedor. Olha aí o nome dele, ó. Em inglês, Batman. Não é lá o Batman não, o morcego não, tá bom? O homem morcego. Esse aqui é o rebatedor dessa modalidade esportiva. Ele rebate a bola, né, o mais longe possível. Para quê, professor? Para que possa se deslocar ao ponto A ao ponto B, no corredor. No tacobol, né, nós vimos isso aí, como é que quando a gente vai brincar, né? Você joga, não é isso? Aí se alguém rebater, ou até que pega a bola, você fica lá, né? Correndo lá, ó, com seu jogador contrário, e bate o taco no outro e fica, até pegarem a bola para tentar arremessar de novo. É muito parecido, tá vendo aí, ó? Ele tem que ir do ponto A ao ponto B, não é isso? E assim, contabilizando o que? As corridas, conforme mencionado aí nessa parte anterior. Tá bom, gente? Então, são esses dois jogadores. O arremessador e o rebatedor, né? Que é o Batman, tá bom? Além dessas duas funções, tá aí, ó, né? Dos jogadores, há os demais jogadores de defesa, responsáveis pela recuperação das bolas rebatidas. É muito parecido, né, com o beisebol, não é isso? Muito parecido. Eles são responsáveis pela recuperação das bolas rebatidas, para que, assim, a corrida do rebatedor e do não rebatedor seja interrompida. Ok? Beleza? Parecido com o tacobol, mas no tacobol nós não temos esses jogadores aí a mais. São só dois para cada lado. Beleza? Tá bom? E em relação ao campo, professor, tá aí, ó, né? O campo, gente, é um grande gramado com formato oval, com uma área retangular de barro, né, batido, ou grama baixa, né, no centro, denominado pitch, tá bom? No pitch é onde há a maioria das movimentações do jogo, né, onde tem aquele corre lá.
Na extremidade do pitch tem 3 tacos de madeira com 2 prendedores em cima, né? Que nós já conhecemos aí, que são os wickets, ok? Tá bom? Então isso aí vocês já estão aí fera, né? Agora bora ver aqui uma imagem que vai demonstrar, e vai mostrar para vocês como é que é o campo. Olha aí, ó, vamos dar uma olhadinha. Tá aí, ó, é dessa forma, ó, essa parte central aí, ó, central é onde acontece, né? O corredor, né? Onde tem a casinha, que é o wicket, não é isso? Ó, são 3 tocos de madeira com 2 prendedores, como acabamos de falar. Essa aí é a área onde acontecem as principais jogadas. Essa partezinha aí, ó, né? Esse chamado de corredor. Tá bom, gente? É aí que acontece tudo. Tá? Gravaram? Tiraram foto? Então pronto. Então tá aí. Qual é a dinâmica do jogo, professor? Nós temos uma dinâmica, né? Como toda partida, né? De alguma modalidade aí. A partida tem início com 2 jogadores atacantes posicionados no pitch, né? Nas extremidades, né? Do corredor, onde se localizam quem? As casinhas, os wickets, né? Que são aí o ponto principal para eles tentarem derrubar para fazer a pontuação. Ambos os jogadores possuem um taco. No entanto, um é o rebatedor e o outro não rebatedor. Beleza? Tá bom? Prosseguindo, nós vamos ver aí, ó, em oposição ao rebatedor, temos o arremessador e os demais jogadores do time de defesa ficam espalhados por onde? Pelo campo, né? Como nós vimos anteriormente, tá bom? Mas, professor, beleza, o senhor falou isso aí. E aí, como é que é feita a pontuação? Tá aí, ó, né? Forma de pontuação do rebatedor, né? Ele tem aí, ó, o deslocamento, que nós vimos anteriormente, do ponto A ao ponto B, contabiliza-se uma corrida. Se a bola, gente, rebatida chegar ao perímetro do campo, tá? Automaticamente são contabilizadas 4 corridas. Olha, ó, que legal, né? Bacana, né? Prosseguindo, nós temos aí, ó, se ela for além do perímetro, sem tocar no chão, são contabilizadas 6 corridas, sendo este o maior score obtido no jogo. Olha, é difícil, né? Mas não é impossível de acontecer, né? Essa pontuação aí. As formas de eliminação do rebatedor, professor, tá aí, ó, né? Quando o arremessador consegue atingir a casinha, né? Aqueles wickets, aqui, ó, meu amigo que está aqui embaixo, o rebatedor é eliminado, porque ele não conseguiu rebater a bola antes que ela derrubasse, né, a casinha. Então ele já está fora, e aí vem o outro. Quando o time de defesa consegue apanhar a bola sem deixar cair no chão, o batedor é eliminado também. De repente ele tacou, né? E o rebatedor não conseguiu, né? Não rebateu, mas aí alguém pegou antes que ela batesse no chão. O rebatedor também é eliminado, tá? Bacana, né? São várias formas que na brincadeira do tacobol, como nós falamos lá no início, né? É bem diferente as regras. Então, na verdade, o tacobol é algo que foi feito para poder... É uma brincadeira, né? Então, assim, é uma adaptação dessa modalidade aí que nós estamos vendo aí agora. Tá bom, gente? Então, tá aí, ó. Quando o time de defesa consegue apanhar a bola sem deixar cair no chão, que é muito difícil, mas não é impossível. O batedor é eliminado. Tá bom? Prosseguindo, nós vamos ver também o seguinte, ó. Quando ele é atingido pela bola, né? A bola arremessada, entre, né? Outras formas, ele também vai ser eliminado. E uma pequena observação para vocês aqui, ó. Quando o jogador é eliminado, logo ele é substituído por outro jogador. Lembra que nós falamos lá no início? Que tem uma equipe ali, né? De outros jogadores ao redor. E aí, nós estamos falando de eliminação. Então vai eliminando aos poucos um time ou outro. Então, nós colocamos isso aí, né? Quando o jogador é eliminado, logo ele é substituído por outro jogador. Se todos os jogadores do time forem eliminados, tá? Se inicia um novo turno. Olha aí, por isso que demora, né? Por isso que ele não fica só 1 hora ou 2, são várias horas, né? Se inicia um novo turno, onde os lançadores
viram rebatedores e vice-versa. Olha aí, ó. Aí vai até uma certa pontuação. Tá bom, gente? Ok? Olha só, vamos dar uma olhada aí agora rapidinho, né? Num vídeo que vai demonstrar aí para vocês o jogo do cricket. Tá aí, ó, né? Olha aí, ó. Rebatedores, ó, os lançadores e os jogadores ao redor que nós falamos aí, né? Que é um time, né? Por trás deles aí, ó. O arremessador vai lançar a bola e aí, ó, o rebatedor bateu. Não é isso? Então, ó. E aí começa a corrida, para lá e para igualzinho tacobol, ó. Aí pá, vai, bate ali e vai indo, até a bola ser pega e retornado o jogo, tá bom? Olha, ó, vai iniciar de novo. Já ele não pegou agora nessa segunda, e foi derrubado aí, ó, né? A casinha. E aí eles trocam de posição e ele é eliminado. E vem outro para rebater, lembra que nós acabamos de falar, não é isso? Ó. Então, nessa segunda já, é isso aí, já fez a mesma jogada, ele já rebateu, só que, ó, antes de cair no chão, lembra que nós falamos dessa regra? Então, antes de cair ao chão, né, o outro jogador foi e pegou, aí sair, quantos pontos, lembra quanto que nós colocamos lá? São 6 pontos, o rebatedor, ele rebateu, né, não deixou derrubar a casinha, mas em compensação a bola não chegou aí longe ao ponto de cair no chão e ter alguém ter que correr atrás, né? Já teve ali um pegador que foi e segurou essa bola. Quando acontece isso, ele já vai para uma pontuação máxima, né? Que é muito difícil acontecer, mas pode acontecer aí. Ok, gente? Tá bom? Tá anotando tudo direitinho aí, né? Bora falar de uma curiosidade. Olha aí, ó. Você sabia, né, que o tacobol utiliza basicamente o mesmo princípio, né, como eu falei anteriormente aí, porém com um número menor de jogadores, né? Por isso é um ótimo jogo para os iniciantes do esporte. Na verdade, né, aqui na nossa região, a gente utiliza o tacobol como uma brincadeira nas ruas, né? Só aqui não, tem várias partes do nosso país aqui que o pessoal utiliza como uma brincadeira. Até porque não precisa de muita gente. Se você tiver, na verdade, 4 pessoas, você já consegue jogar. Porque na brincadeira se utiliza só 2 para cada lado, né? Tem uma diferença aí nas regras. E dependendo da região, então, que aí é modificado mesmo, né? Vocês vão ver daqui a pouco um vídeo interessante aí que nós fizemos para vocês, que mostra como que funciona. É muito parecido mesmo com o cricket. Então, por isso que ele coloca aí que é colocado como o quê? Uma brincadeira, né? Que no caso seria iniciante aí para essa modalidade esportiva. Que no nosso país nós não temos campeonatos dessa modalidade, né? Temos até de algumas parecidas, beisebol, mas também coisa local, só em alguns estados que tem ali, que fizeram alguns times, né, para ter essa prática. Mas no cricket mesmo, nós não temos. Ok, gente? Tá bom? Ok? Isso é só uma curiosidade. Então, se você, pessoal, um dia eu quero ir embora daqui, quero ir lá para o Reino Unido, né, ou a Índia, que eles praticam muito isso aí. E aí, se você é um grande praticador aí do tacobol, você vai se dar bem para se profissionalizar, né, ou aprender as regras dessa modalidade aí que não é muito, né, conhecida aqui no nosso país, tá bom? Bora ver um videozinho aí que demonstra aí o cricket. Tá aí, ó. Olha aí, ele tá usando os aparelhos, tá vendo, ó? O capacete, tá usando aí, ó, o protetor da canela, as luvas, ó, esse aí tá usando a cotoveleira, ó, esse é um rebatedor, olha, ó, legal, né? Aí já é mesmo uma jogada mesmo aí, ó, isso aí já tá acontecendo, uma partida de cricket mesmo profissional, ó. Se a gente for analisar, é uma partida de cricket profissional, todo mundo uniformizado, direitinho, ó, tem os juízes, todo mundo tomando conta, diferente do que passou inicialmente. Bom, olha aí, ó. É assim que acontece. Vocês perceberam aí, ó, no meio do campo,
é um barro batido, ao redor tem a grama, e tem que ter bastante espaço para a gente poder estar praticando essa modalidade, né? No caso aí, o cricket profissional, diferente do tacobol, que você consegue praticar até num espaçozinho aí, numa rua, né? Perto da sua casa ou num campinho aí de futebol, dá para a gente poder estar praticando, tá bom? Aí nós fizemos aí uma gravaçãozinha para vocês, um vídeo bacana, onde demonstra o tacobol, o que a gente pratica muito aí, ó, na nossa diversão. Vou dar uma olhadinha aí, ó. Vocês perceberam aí como é que é diferente? Tava eu e o professor Kim, nós éramos uma equipe, certo? Já a moça lá com o rapazinho era outra equipe. Na hora que eles estavam com o taco, né? Eu era arremessador e o professor Kim é o que ia, né, receber a bola. Eu ia tentar derrubar a garrafa que estava lá, né? Eu não consegui, aí foi rebatida a bola. Quando ele rebateu, eles têm que ficar cruzando, batendo, pá, 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 até eu pegar a bola, ó, né? Ou no caso do professor Kim, e jogar para derrubar. Aí eles param de bater. Cada batida daquela ali é uma pontuação. Então vocês verem que é parecido, mas não é igual. E aí fica ali um certo momento, até que foi invertido ali, né? Nós ficamos ali, eu e o professor Kim, né, sendo os rebatedores e eles os arremessadores. É uma excelente, né, brincadeira, uma atividade aí para você deixar de ser sedentário, né? Porque não tem como você ficar parado nesse tipo de brincadeira. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado aí do nosso conteúdo e até uma próxima.